nós vamos ler aqui, meus irmãos, em Números capítulo 9, tem um título aí, na King James pelo menos, o título é Celebração da Segunda Páscoa. Então eu quero que você preste atenção aqui, antes de nós lermos, para eu te contextualizar aqui, para você entender por que eu vou trazer essas recomendações que vão ser dadas aqui com respeito à celebração da Páscoa. Por que eu vou aplicar os princípios dessas recomendações para a celebração da ceia? Porque o pano de fundo, irmãos, da celebração da ceia, a base, o fundamento que inspirou e o contexto no qual Yeshua institui a chamada ceia do Senhor com seus discípulos, o chamado também memorial do Messias, são nomes para aquele evento. Nós cristãos nos acostumamos a chamar de Santa Ceia, mas também é chamado de Seudat Hadon, ceia do Senhor, também é chamado de memorial do Messias. É algo que foi estabelecido num contexto de Páscoa, mas que traz um significado além da Páscoa, a mais ainda do que propriamente a Páscoa. Douglas, desliga aqui esse negócio, por favor. A mais ainda do que a própria Páscoa. Mas o pano de fundo no qual Jesus institui a ceia, o memorial do Messias, foi a Páscoa. Por isso, nós podemos aplicar os princípios para a celebração da Páscoa para também a celebração da Santa Ceia. As duas estão diretamente ligadas. A Páscoa, que foi estabelecida quando o quê? Vamos lá, complete a frase. A Páscoa que foi estabelecida quando foi? Que situação o Eterno estabeleceu? Por causa disso vai ser Páscoa. De manhã foi rápido, não fala não, estava de manhã aqui. Qual foi aconteceu uma coisa, aí o Eterno falou, por causa disso vai ser Páscoa. Tempo. Gente, foi a saída do Egito. Foi porque naquele dia Israel sairia do Egito às pressas. O Eterno falou, hoje vocês vão sair. Por isso que a Páscoa passou a ser celebrada com pães sem fermento, porque o Eterno falou assim, fiquem com cinto pronto, né, lombo cingido, aperta o cinto, ruma tuas coisas, que na hora que der a hora vocês vão sair fora, vocês vão sair daqui. E aí eles saíram e não deu nem tempo da massa que eles tinham preparado para a viagem fermentar, foi rápido. Então naquele dia que seria a saída do Egito, o Eterno diz, será Páscoa ao Senhor esse dia. Todo ano quando chegar essa data vocês vão celebrar. Mas o que aconteceu, meu irmão, para que isso fosse possível? Os irmãos sabem o quanto foi difícil essa saída, o quanto foi custoso. Moisés aparece e diz, chegou a hora, nós vamos sair daqui. E peitou o faraó. Quando Moisés foi falar com o faraó, ele falou como sendo o próprio Deus dizendo. O Eterno disse isso a Moisés, você será por Deus diante de faraó, ou seja, você vai me representar. Tanto que quando Moisés ia falar com o faraó, ele não falava assim, faraó, deixa o povo hebreu ir. Moisés dizia, deixa o meu povo ir, porque Moisés falava como se fosse o próprio Deus falando com o faraó, deixa o meu povo ir. Na primeira tentativa, faraó recusa uma ordem divina, se opõe a Deus. A oposição não foi a Moisés, a oposição foi a Deus. Sabe o que faraó disse?
Quem é o Deus dos hebreus? Vocês estão usando desculpa e aumentou o trabalho dos israelitas. O Eterno envia uma praga. Depois dessa praga, Moisés se apresenta de novo: deixa o meu povo ir. E aí ali vão acontecendo uma série de pragas. A água vira sangue, a areia virou piolho. Uma série de pragas que foram acontecendo. Segundo a narrativa bíblica, provavelmente foi durante cerca de 1 ano que isso foi acontecendo. 1 ano inteiro. E Faraó se opondo a Deus: não vão, não vão, não vão. O que é que acontece então para que naquele dia Faraó mude de ideia e diga: podem ir? Veja, Faraó é uma representação do império das trevas que não quer nos soltar, que não quer nos perder, meu irmão. Eu ouvi isso esses dias e alguns aqui sabem disso. O próprio Satanás falou: eu não vou perder. Eu vi ali como se fosse o próprio Faraó falando para Moisés. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Como se fosse o próprio Faraó falando para Moisés: não vou deixar ir. Por isso é uma representação do próprio Satanás que não quer soltar. O que acontece então a ponto de naquele dia Faraó não ter outra opção a não ser liberar o povo? Diferente das 10 pragas, naquele dia o Eterno disse: hoje vocês vão fazer um sinal para mim. Em nenhuma das pragas Deus havia pedido isso, mas na 10ª ele fala: nessa eu quero um sinal. Qual sinal? Vocês matarão um cordeiro. Vocês vão matar um cordeiro. Veja, e o que é a ceia, meu irmão? É um memorial do quê? Qual foi o evento do qual nós estamos nos lembrando aqui? Morte, a morte dele. Ele ressuscitou, ele vive, mas agora nós estamos nos lembrando da sua morte. Nós não podemos nos esquecer disso. A ressurreição não teria efeito, o nome não teria sido exaltado, o perdão não teria sido dado se ele não tivesse sido morto. A remissão veio na morte. Então nós estamos nos lembrando da morte. E o que é que marca? Qual é o símbolo principal ali da Páscoa? Justamente isso: a morte de um cordeiro. Está diretamente ligado. Deveria ser cordeiro perfeito. Por diversas vezes Jesus foi avaliado e não foi encontrado nele erro algum. Assim como o cordeiro de Páscoa era investigado pelo sacerdote para não encontrar erro algum nele, para saber se ele estava apto para o sacrifício. Os fariseus, os religiosos, os mestres da lei averiguaram Jesus, avaliaram Jesus e em nenhum momento conseguiu encontrar erro algum nele. Ele foi o cordeiro perfeito para o sacrifício. Ali cria essa conexão, essa ponte entre Páscoa e ceia, a morte do cordeiro. Naquele dia, o Eterno diz aos israelitas, e ali nós não sabemos se foi o anjo da morte ou se foi o próprio Deus, porque tem hora que Deus diz assim: o anjo da morte vai passar, e em outros versículos é dito: eu passarei. Então a gente não sabe se era um anjo da morte, se aquele anjo era uma representação do próprio Deus, que passaria por entre as casas dentro das terras do Egito, para trazer juízo. E qual seria o juízo? A morte dos primogênitos. Por isso a gente não consegue conceber isso, porque como que a Torá diz: eu passarei, se o que passou na casa trouxe morte? Pode Deus trazer morte? Sim. Há pecados que o juízo que o Eterno decreta é morte.
O Novo Testamento nos diz: interceda por aquele que pecou e Deus dará vida. Mas João diz: mas eu não falo com relação ao pecado que é para a morte. A gente não sabe discernir bem isso. Até hoje é uma discussão muito grande. Há um tipo de pecado no qual João diz: quando for esse pecado, nem interceda, porque o juízo para isso vai ser o quê? A morte. O Eterno julga, e ele já havia dito desde antes do homem cometer o primeiro pecado: no dia que comerdes desta fruta, qual será o juízo? Morrereis. Paulo cita: o salário e a recompensa do pecado é a morte. E quem traz essa morte? Quem efetua essa morte? Quem executa essa morte? O próprio Deus, através da sua severidade, do seu julgamento, do seu juízo. Deus julga, meu irmão. Lembram de Ananias e Safira? Mentiram contra o Espírito Santo. Pedro diz para eles: por que vocês mentiram? Na hora em que eles cometem aquela transgressão, aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, o que acontece com Ananias? Cai morto. Quem executou aquela morte, senão o juízo do próprio Deus? Aí eu pergunto, irmão, se Deus ia descer no Egito para matar os primogênitos, quem livraria esses primogênitos? Se um demônio disser: eu vou te matar, quem pode te livrar? O próprio Eterno. Se uma pessoa te disser: eu vou te matar, quem pode te livrar? O próprio Eterno. Mas se Deus disser: eu vou passar e ferir de morte os primogênitos, quem vai livrar? Por isso não restará alternativa de salvação para quem rejeita o Cordeiro. Porque quem vai trazer o juízo vai ser o próprio Deus. Quem vai livrar? Para que não necessitasse de Deus trazer o seu juízo para os hebreus, ele diz: matem um cordeiro. Ali aparece a primeira vez esse princípio do sacrifício de substituição. Por isso que o Mashiach, por isso que Yeshua não teve apenas que vir ao mundo, mas ele teve que no mundo passar pela morte. Se ele não morresse, o juízo contra o nosso pecado não teria sido executado, ainda estaria na nossa conta. Portanto, quem deveria então pagar por isso? Quem então deveria? Alguém. O juízo vai vir, o juízo vai vir. Mas para que não recaísse sobre nós, o profeta Isaías havia dito: Deus fez recair sobre ele as nossas próprias culpas. Por isso que ele morreu. Irmão, o pecado é grave. A cruz do Messias dá prova: o pecado é grave e ele traz morte. Então o Eterno diz: eu descerei. Como se livrar de um juízo executado pelo próprio Deus? O Eterno diz: matem um sacrifício, e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas, e é dito que aquele que ficar, a gente não sabe se era atrás da porta, na casa, ou se era na porta, eu imagino isso, fica ali. E olha o que o Eterno diz: o sangue será um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. Será para vós a praga, a praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Então o próprio Eterno executaria esse juízo. E ele diz: mas se eu passar e ver na casa o que, gente? Um sangue. Meu Deus do céu.
se eu ver o sangue, eu passarei. Por isso é Pêssar, Páscoa, passar, eu passarei. Irmão, sabe por quê que o Eterno não executou juízo de morte sobre você ainda? Porque a partir do momento que você um dia participou da ceia, quando Ele olha para você, Ele já não vê mais o seu pecado. Ele vê o quê? Ele vê o sangue que te cobre. Diga glória a Deus. Quando Satanás vem para nos aproximar, se aproximar e tentar nos acusar, nos condenar, e ele enxergar em nós o sangue, então ele não poderá fazer nada. Não é porque viu em nós algo bom. Eu não sei se você está entendendo. Deus não traz juízo sobre ti, não é porque Ele vê em você algo bom, não é porque Ele vê em você uma justiça própria, não é porque Ele vê em você uma santidade própria, mas porque Ele vê em você o sangue. Veja, o elemento principal da Páscoa é o mesmo elemento principal da ceia. O que, gente? O sangue. E Yeshua pega o cálice e ele fala: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por isso, irmão, nós temos na Páscoa uma direta relação com a ceia. E os princípios para a celebração da Páscoa, creio eu, podem ser aplicados como princípios para a celebração da ceia. E eu quero observar isso aqui com você. Vamos ler então, aqui em Êxodo 12, Êxodo 12 é o texto que eu acabei de citar, é Números 9, primeiro versículo, diz assim: no primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, e ele disse: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, no crepúsculo a celebrareis, sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. E eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E eu trouxe esse exemplo aqui, irmãos, principalmente pelo que vai aparecer aqui no versículo 6. Uma ocasião diferente aqui vai surgir. Vamos lá. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras, porquanto tocaram em um cadáver e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram: estamos impuros devido a termos tocado num morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferta ao Senhor no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhes Moisés: aguardai, para que eu saiba o que o Senhor ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com um morto, ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o Pêssar ao Eterno, a Páscoa do Senhor. No segundo mês,
aos 14 dias deste mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães matzot, não fermentados, e ervas amargas. Comerão o que, gente? O cordeiro do sacrifício. Irmão, o que é que a gente vai comer daqui a pouco? Quando Yeshua pega o pão, o que ele diz? Este é o que? Meu corpo. João 6 ele diz, se alguém comer da minha carne. Na Páscoa o israelita comia o que, gente? A carne do cordeiro. Olha como mais uma relação. Quando você come o pão, você está comendo do próprio cordeiro de Deus. Amém? Como era feito aqui. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Os irmãos lembram de alguma coisa aqui ou não? A Mila lembrou. Mais uma relação, né? Quando Yeshua estava na cruz, deu o horário do Shabat, né? Estava se aproximando, às 18 horas de sexta. E aí os fariseus, né, os judeus falaram assim, ó, tira logo, porque vai chegar sábado, não dá para a gente fazer colocar ele no túmulo. E aí, para se certificar que a pessoa não sairia da cruz, ou sei lá, alguém fosse até lá e tirasse ela, os soldados fariam o que com aquele que estava crucificado? Quebraria as pernas. E aí quebrou de um do lado de Yeshua, quebrou do outro lado. Quando chegou para quebrar as pernas de Yeshua, que terrível, um soldado falou, não, ele já está morto. E aí João vai dizer assim, para que se cumprisse o que está escrito, e nenhum osso foi quebrado. Aonde está escrito isso? Aqui. João vê aqui uma profecia sobre quem? Sobre o Cordeiro de Deus, o Messias Yeshua. João entendeu, aqui já estava falando do Messias, que o seu osso não seria quebrado, tal como do Cordeiro de Páscoa não deveria ser. Olha que tremendo isso. Então vamos ler de novo 12. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro, ou não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferta do Senhor no tempo determinado, e por esse motivo sofrerá as consequências do seu pecado. Vamos ficar aqui por enquanto, irmãos. O que acontece aqui? Acontece uma ocasião diferente da primeira celebração, que foi na saída do Egito. Alguns homens encontraram-se impuros por haver tocado num morto. E essa condição de impureza, ela é extremamente importante. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas nós gentios, antes do sacrifício de Yeshua, éramos considerados impuros. O que isso significa? Não podem participar daquilo que é para o povo de Deus participar, tem que ficar de fora. É isso que aparece aqui para esses homens. Eles vão dizer assim, por que nós não vamos participar? O que a gente vai fazer? A gente não vai poder participar? Aquele que estava no estado de impureza, não era um estado de transgressão, mas de impureza, por um contato. Olha que interessante, irmão. Não era nem por haver transgredido, mas o contato com o morto o deixava numa condição de impuro. O princípio espiritual por trás disso são coisas que podem não ser transgressão, mas o contato com elas pode nos impurificar, ou seja, nos atrapalhar espiritualmente e acabar nos impedindo de participar das coisas sagradas. Presta atenção nisso. Tem gente que não consegue participar. Tem gente que não consegue
experimentar. Deus está derramando a sua presença, a luz divina está se manifestando, a unção de Deus está sendo derramada, mas tem gente que fica como uma pedra. Ela não consegue experienciar isso, ela não consegue sentir isso, ela não consegue participar disso, porque provavelmente tem alguma coisa que pode não ser transgressão, mas que esteja a impurificando espiritualmente. É um tipo de obstrução espiritual. É aquilo que você sabe, irmão. Tem coisa que você sabe que não é pecado, mas você ficou vendo aquilo muito tempo, daqui a pouco você percebe que você não está bem. Você conversou muito com uma pessoa que só falou besteira, você percebeu que você não está bem. Não são nem transgressões. Você assistiu uma coisa muito promíscua e se percebeu que já te atrapalhou. Essas coisas, irmão, nós temos que tomar cuidado. Paulo vai falar lá em Coríntios, já vou citar, mas lá em Coríntios Paulo vai falar assim, de pessoas que tornaram-se impuras por causa da devassidão moral. Ou seja, todo tipo de imoralidade transmite para a nossa alma um tipo de impureza. Então a pessoa que fica vendo pornografia, fica vendo foto de mulher nua, fica com conversinha desmedida com pessoas com as quais ela não deveria, pessoa casada, está vendo foto de mulher, homem, está dando conversinha para quem não deveria, está com algum tipo de imoralidade, isso vai a impurificando e atrapalhando ela, atrasando ela. Aí chega no culto, não vai, irmão. Não flui, porque o impuro, ele estava impedido de participar das coisas sagradas. É igual a maledicência, a mesma coisa. Irmão, a maledicência te torna impuro. O leproso, que era aquele que ficava impuro lá em Levítico, ele ficava por ter cometido a maledicência. Eu já percebi isso várias vezes. Às vezes eu cometi lashon hará, falei mal de alguém, não deveria. Aí quando eu vou orar, eu percebo que já não estou bem. Eu percebo que já não está fluindo. Porque esse tipo de coisa vai nos tornando impuros. Por isso que você tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que vigiar. Não só com aquilo que é pecado, mas com aquilo que pode te levar a isso. É o que Yeshua diz. Se a tua mão te faz pecar, pode não ser, mas se te faz, já tira, já se livra, já deixa, já desliga, já para de seguir. Eu não sei, mas não fica tendo contato. É isso que é interessante. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Eles ficaram impuros por causa do contato. Ficar tendo contato com certas coisas, pensamentos, pessoas, conversas, coisas que assiste, que escuta, que vai te impurificando e você acaba não conseguindo experimentar das coisas sagradas. Assim estavam esses homens, e assim éramos nós. Quando o apóstolo Pedro é quem vai trazer esse discernimento, o próprio Deus aparece para Pedro e mostra um lençol. Pedro tem a visão de um lençol descendo do céu, isso está em Atos 10, um lençol descendo do céu, e sobre esse lençol estava posto todo tipo de animal, puros e impuros, e a voz disse para Pedro: come. Aí Pedro diz: não, Senhor, eu jamais comi algo impuro. Aqueles que não se atentam ao texto acham que ali o Eterno estava anulando as leis alimentares para o judeu. Não estão anuladas, nenhuma lei foi anulada. Para o judeu vale tudo, para o gentio é que entra o que deve ou não ser cumprido na medida que ele cresce. Quando o Eterno diz: não considere impuro o que eu tornei puro, não era dos alimentos que ele estava dizendo, e o próprio Pedro vai explicar isso adiante. Na visão também isso é explicado, porque o lençol volta para o céu, Pedro não come. Mas assim que a visão acaba, homens da casa de Cornélio batem na porta de Pedro e diz: Cornélio está te esperando lá na casa dele. Era um gentio.
Quando Pedro vê esses homens, ele diz: eu vou porque o Espírito Santo falou para mim que eu tenho que ir para lá. Quando ele chega lá, ele diz para os gentios: vocês sabem que eu sequer participarei de uma refeição com gentios, mas Deus me falou que eu não devo considerar impuro aquilo que ele já purificou. Do que ele estava falando? Dos gentios. Nós agora podemos participar. Diga glória a Deus, irmão. Agora você pode participar. Agora você pode entrar. Agora você pode ter participação nas coisas que era para Abraão, para Isaac e para Israel. Agora é para nós também, porque Yeshua nos tornou puros. Mas aqui foi algo que impossibilitou esses homens. E eu quero que você preste atenção que apesar de estarem nessas condições, eles queriam. Porque eles vão chegar para Moisés e vão falar assim: Moisés, a gente vai ficar sem? É isso mesmo? Olha o contraste que a Torá nos mostra com outro caso. Veja, lá no versículo 6 tem pessoas impuras que estão querendo participar. E agora aqui no versículo 13 tem pessoas puras que não queriam participar. Olha o contraste. Vamos ler aí. Você está aí ainda? No versículo 13, ó. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem. Então qual é esse caso aqui? A pessoa, não tem nada que impeça ela, porque ela está pura e ela está em Jerusalém. Então imagina o que é isso. Você é um judeu, mora em Jerusalém, ou pelo menos ali ainda não era Jerusalém, mas estava junto com o povo de Israel, no deserto do Sinai. Você está ali, junto com o povo, você está puro, você está no dia em que a Páscoa vai ser celebrada, e aí você diz: não vou. Agora é isso que ele está falando aqui. Olha só, vamos ler, ó. Aquele, entretanto, que se encontra puro, ou não estiver em viagem, e o que, gente? Deixar de celebrar. O que faria uma pessoa nessas condições deixar de celebrar? Se não o desprezo, se não a falta de importância com isso. Olha o contraste. O impuro valorizava e dizia: nós queremos, eu não quero ficar de fora. E o puro, é Páscoa, tá bom. Qual era, veja, presta atenção, você está aí ou não? Para o impuro, Deus vai falar assim: você vai esperar um mês, e no mês seguinte vocês vão participar. Mas para o puro, que não celebrasse no dia, o que o Eterno disse? Será exterminado do seu povo. Irmãos, presta atenção. Deus foi mais tolerante com o impuro ou com o puro? Com quem? Com o impuro. Você percebe? Deus foi mais tolerante com o impuro. Com o puro, Deus não foi tolerante. Não participou? Não, mês que vem tem outra. Mês que vem eu vou. Teria uma outra Páscoa no outro mês para o impuro. Mas o puro, que não celebrasse no dia, o Eterno diz: não, para você não, você não participou. Você podia, não participou, será extirpado do povo. Sabe o que é isso, irmão? Extirpado do povo. Esse é o pecado que esse juízo é o juízo que em hebraico é chamado de karet, que é a exclusão. A pessoa é excluída, ela é desligada de Israel. Olha isso, irmão. Você será extirpado, excluído.
é o juízo de Caret. Os rabinos dizem que esse era o pior juízo que poderia vir sobre alguém. Olha a explicação do que significava isso. Eu vou citar as palavras na linguagem dos rabinos, no tratado de Queritot 28a. Olha o que eles falam. A punição de Caret, né, que é essa punição aqui, onde a pessoa era extirpada do povo, excluída do povo. A punição de Caret é pior do que a morte, porque a morte é apenas uma separação do corpo e da alma, enquanto Caret é a extinção, o desligamento da alma. Veja, a pessoa ser extirpada, ser tirada, ser excluída da comunidade de Israel, era ela ser desligada das regiões celestiais que ela tinha junto do povo. Desligada das alianças, desligada das promessas, separada de tudo. Isso porque o puro não quis o quê, gente? Porque ele perdeu o dia da Páscoa. Você tem noção do que é importante isso aqui? Vamos relacionar a ceia e observar o quanto isso está relacionado. Porque a pessoa que deixava, estando em condições de participar, deixava de participar, ela se excluía da comunidade. Olha como esse princípio é encontrado na ceia. Quando nós na ceia comemos o pão, nós estamos comendo o quê? O corpo de Yeshua. E o que no Novo Testamento é chamado de corpo de Cristo? Hã? Não. A igreja. Então a pessoa, quando ela participa do pão da ceia, ela está se unindo, se ligando. Meus irmãos, a linguagem bíblica ela é linda, porque quando ela faz isso, é como se espiritualmente falando a sua alma se ligasse às raízes espirituais de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos patriarcas, dos profetas e de todo o povo de Deus. Você se tornou um com o povo de Deus. Você é ligado ao povo. Mas se eu deixo de participar por simplesmente deixar de participar, na prática eu estou fazendo o que acontecia com aquele que recusava a participação da Páscoa, se excluindo do povo, se excluindo do corpo. Olha como Yeshua fala isso. Lá em João 6,53 ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Ou seja, se eu não como da carne, eu estou desligando a minha alma do que, gente? Da vida de Deus. Yeshua é claro. Não, mas eu gosto de Jesus. Não, mas eu louvo Jesus. Não, mas eu amo Jesus. Mas se não come da sua carne, você está se excluindo do seu corpo, do seu povo. Você está desligando a sua alma do corpo do Messias. Todas as bênçãos que vêm através do corpo do Messias, você se desliga disso. Quando você, podendo, despreza. Não é o caso do impuro. Perceba aqui, irmão. É o caso da pessoa que podia, mas não fez questão. E quantas vezes isso acontece quando chega a ceia? Não, mês que vem tem outra. Meu irmão, me dói quando eu vejo uma pessoa que pode, ela está em condição. Ela não está
numa situação em que a impeça, mas ela está em condição, ela está em posição de celebrar. Mas chega o dia da celebração mais importante que nós temos na igreja, e ela, podendo, não faz questão, não se esforça, não se empenha, não se dedica. Isso para o Eterno é grave, como grave era o israelita que, podendo participar da ceia, da Páscoa, não fazia questão disso. A questão aqui que está pesando para o Eterno é o desprezo. Tanto o desprezo por parte daquele que, podendo fazer, não faz, quanto justamente por isso Deus espera aquilo que você pode fazer. Irmãos, a tolerância de Deus para uma pessoa madura espiritualmente, capacitada espiritualmente, é menor do que para uma pessoa impura ou ignorante. Deus tolera mais o impuro do que aquele que está sendo santificado, podendo ser muito melhor do que ele é, mas ele negligencia, ele é relaxado, ele despreza. Para Deus é muito mais grave. Deus tolera, a tolerância de Deus é na medida do conhecimento e capacidade de cada um. A gente vê isso na vida do próprio Moisés, né? Você veja que triste, muito triste. Moisés enfrenta Faraó, Moisés enfrenta o pecado do bezerro de ouro, intercede pelo povo, Deus perdoa a transgressão do povo por ter cometido a idolatria. Moisés intercede depois quando eles cometem maledicência e Deus envia as serpentes. Deus ouve a intercessão de Moisés, perdoa o povo, sara o povo. Moisés vê Deus perdoando o povo várias vezes na caminhada no deserto. Chega para ver Canaã, não entra por causa dos espias, mas continua caminhando, continua instruindo o povo, e quando ele está para chegar na terra de Canaã, o povo reclama de novo. O Eterno agora diz para Moisés: agora, Moisés, não bate na rocha, fala com ela. Paulo fala que era a mesma rocha, que essa rocha acompanhava Israel. A rocha já tinha sido ferida, não precisava ferir de novo, era só fala. Moisés, num momento de ira, é dito em Salmos que ele perdeu a paciência por causa do povo, e num momento de ira ele bate na rocha. Qual foi o juízo de Deus? Por causa disso você não vai entrar em Canaã. Meu Deus, você tem noção do que é isso? Cheguei até aqui, Senhor. O Senhor perdoou tanta coisa do povo. Muda esse decreto e me deixa entrar. O Eterno disse: não. Moisés torna a pedir: mas Senhor, foi tanta coisa. Até aqui o Senhor suportou, até aqui o Senhor perdoou. Senhor, perdoa-me por isso e muda o seu decreto, me deixa entrar. Não. Moisés ora por várias e várias e várias vezes, até que Deus diz: chega, Moisés, basta, o que eu disse está dito. Pior ainda, pode subir lá e ver, mas você não vai entrar. É pior ainda. Uma coisa é você não entrar em algo que você nunca viu, mas você viu. Você lê as últimas palavras de Moisés no final de Deuteronômio, irmão, que triste. Porque sabe como é que ele escreve para o povo? Ele começa a lembrar o povo. E aí ele começa a lembrar assim: olha, quando vocês entrarem lá, na cidade fortificada que vocês não construíram, na terra que manda leite e mel que vocês não mereciam, quando vocês estiverem lá, não se esqueçam dos mandamentos do Senhor. Veja, Moisés não escreve quando nós estivermos lá, ele diz o quê? Quando vocês estiverem lá. Sabe o que você está falando sabendo que você não vai estar? Você está certo de que vai acontecer, mas você não vai estar lá.
por quê? Porque Moisés se irou. Dentre tantas explicações que existem, cada uma acrescenta de uma forma. Uma delas é a seguinte: a maledicência, a idolatria do povo, para o nível do povo, era compreensível. A ira de Moisés, naquela altura, para o nível de Moisés, não era aceitável. Ou seja, a tolerância de Deus é menor para aquele que já está amadurecido na sua fé. Por isso, irmão, quanto mais culto você vem, quanto mais palavra você escuta, quanto mais discernimento você tem, vigia mais, meu irmão. A tolerância vai diminuindo. Ah não, então é melhor nem conhecer, vou ficar aqui no meu canto. Pois é, aí você vai ser condenado justamente por isso. Porque você podia conhecer e não quis. Então perceba que nós temos que ter um compromisso. Irmão, depois de tanto tempo, depois de pregar tantos, Paulo fala isso também, depois de pregar tantos, eu vou me perder? Por isso eu vigio. Você, depois de tanto tempo, depois de tanta palavra, depois de tanta coisa que você viveu com Deus, você vai desviar? Uma pessoa que está ali gatinhando é uma coisa, você, irmão, é outra. Desculpa a expressão, mas o buraco é mais embaixo. A coisa é mais séria. Não brinca não, meu irmão. Deus é justo. Por isso ele diz: para o puro não vai ter segunda chance. Veja como isso aparece no Novo Testamento. O autor de Hebreus diz: aqueles que experimentaram os dons de Deus, aqueles que experimentaram os dons da palavra de Deus, e depois de iluminados, rejeitaram, pisaram nos pés do Filho de Deus, é impossível que sejam restaurados. Não lhes resta outra coisa a não ser o juízo. É sério, meu irmão. Mas para nós que estamos no caminho, temos o privilégio de caminhar para a vida e não voltar mais para a morte. Diga amém. Nós temos esse privilégio. Isso é um privilégio. Que quem não está no caminho já está na morte. Então continua, persevera. Nós temos que ter esse discernimento. Mas e se eu estou impuro? Pastor, tá bom, mas não é o meu caso. É que eu não estou em condição mesmo. Não, pastor, eu não fui porque eu realmente não estava em condição. Não, pastor, eu não participei porque realmente eu sei que eu não podia. Aqui nós vamos observar algumas coisas que esses homens fizeram para que eles não ficassem de fora. O importante é não ficar de fora. Desde quando deixar de participar vai solucionar alguma coisa? Desde quando a solução é essa? Não, já sei, a solução é eu não participar. Desde quando isso é uma solução? Isso não resolve. Isso não soluciona nada. A questão é: pequei, tá, o que eu vou fazer? Tive contato com o que não deveria, tá, o que eu vou fazer? E agora? Isso que importa. E Deus valoriza isso. O impuro que quer, o impuro que está tentando, o impuro que não quer ficar de fora. E Yeshua vai falar isso para os fariseus. Olha que forte isso. Os fariseus, os corruptos e as prostitutas estão tomando a frente de vocês. Sabe o que é tomar a frente? Eles estão ingressando primeiro que vocês. Simples. E Yeshua ia para um lugar, os fariseus, que saber de Yeshua? A meretriz ouvia: Yeshua, o Machia, o filho de Davi, ele está aqui, eu vou lá, eu quero.
E Jesus diz: vocês vão vir, vocês estão entrando, vocês estão passando. E aí se cumpre o que Yeshua fala: os últimos tornaram-se os primeiros, e os primeiros os últimos. Irmãos, quem eram os primeiros da fila no plano de salvação de Deus? O povo de Israel, meu irmão. No ministério de Yeshua ele falou: não vão para os gentios, vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles são os primeiros. Mas aqueles que deveriam reconhecê-lo, desejá-lo, almejá-lo, celebrar sua vinda, a liderança de Israel o rejeita. Em contrapartida, tem centurião romano falando: só uma palavra sua basta para curar meu servo. Tem mulher grega dizendo: as migalhas dos filhos é suficiente para minha filha ser liberta. Ele vê os gentios desesperados, ele vê as prostitutas desesperadas querendo ele, e aí ele abre caminho e diz: vocês podem vir aqui, toma a frente. Yeshua valoriza o impuro que quer, ele valoriza isso. Então o importante é isso, irmão. Jesus, estou aqui, eu não estou bem, mas eu estou aqui, estou querendo. Irmão, você cometeu uma transgressão, irmão, já ora lá, já ora na hora. Na hora. Deus quer ver que você está tentando, Deus quer ver que você quer. É isso que, por isso que para o impuro ele dá a segunda chance, e para o puro não, porque o impuro queria. E aí nós vamos observar algumas coisas que esses homens fizeram. Eu vou citar na Revista Atualizada, tá bom? No versículo 6 é dito: havia alguns homens que se achavam, repita comigo, se achavam imundos. Está assim na Revista Atualizada. Veja, se achavam. Então não foi ninguém que falou para eles. Moisés não precisou chegar até eles e falar assim: vocês estão impuros. Eles próprios se acharam nessa condição, reconheceram. Você percebe, irmão? Não foi Moisés que foi lá apontar o dedo, foram eles que disseram: estamos impuros, Moisés, e aí? Ou seja, o primeiro passo, meu irmão, é o reconhecimento. Veja o que Paulo diz com relação à ceia, por isso que são princípios aplicados à ceia. Paulo diz que quando formos cear, ele diz assim: ó, examine pois cada um o seu próximo, amém? Examine pois cada um a si próprio. Oh, que bênção! Você não está na posição de julgar se eu devo ou não cear, de me julgar. Eu não estou na posição de julgar se você deve ou não cear. Irmão, segura, a bomba é tua. Que alívio. Se alguém: pastor, devo participar ou não? Não sei, irmão. O que você fez? O que está acontecendo? Se julgue, se avalie a si próprio. Pastor, fiz aqui o checklist: não menti, não roubei, não adulterei, não pequei, não ofendi, não faltei nos cultos, sou santo, sou bendito, sou justo. É esse o checklist? Será que é? Quando eu chegar nessa conclusão, aí eu posso cear. João já falou: se alguém chegar nessa conclusão, já pecou. Ele fala assim: se alguém disser que não tem cometido pecado, está pecando, porque é mentiroso. Mentiroso, sem vergonha. Está mentindo. Então não é um auto-julgamento para se achar santo. É um reconhecimento para encontrar: cadê as impurezas que estão em mim? Cadê? Eu sei que tem ou não tem? Tem. Cadê os pecados que estão em mim? Eu quero achar eles, eu preciso reconhecê-los. Esse é o primeiro passo, irmão. Veja como isso é tão sério, que Yeshua vai falar isso. Os fariseus lá em Lucas 5 vão falar assim: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou:
Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores. Ele fala isso para os fariseus. Perceba, os fariseus estão lá num canto, aí no outro canto está lá, publicano, meretriz, só gente ruim. E aí Jesus está lá com eles. Eles vão dizer, por que ele está lá e não está aqui? Aí Jesus fala assim, eu não vim para os justos. O que pode parecer para os fariseus que ouviram isso? Então nós somos o quê? Então nós somos justos. Ah, que bênção. Ah, então tá bom, a gente não precisa do Senhor não, né, Jesus? A gente não precisa de você. Ah, entendi. Jesus está sendo irônico, irmãos. Quando ele fala assim, eu não vim para os justos, ele não está dizendo que os fariseus eram justos e que por isso não precisavam dele. Eles se achavam. Ele está falando o seguinte, eu gosto de estar no meio de quem reconhece que precisa de mim. Eu gosto de estar junto de quem reconhece que precisa se tornar purificado. Eu gosto desses que estão quebrantados, porque assim diz o Senhor, um coração quebrantado Deus não desprezará. Diga amém, meu irmão. Amém. Mas o orgulhoso, já percebeu? Né? O pastor eu acho que pode confirmar isso também. Quando alguém procura a gente, assim, são raros, esse ano aconteceu alguns casos, mas raramente alguém vem falando assim, não, pastor, eu preciso falar com o Senhor porque eu pequei, não, pastor, eu preciso falar com o Senhor porque eu fiz isso. É sempre falando de alguém, é sempre alguém, é tudo santo, aqui ninguém erra, todo mundo é santo, é sempre alguém, nunca a gente. Mas na verdade, irmão, é a gente. E nós precisamos discernir isso. Ou seja, o reconhecimento de que estamos na condição de impuros. Nós precisamos reconhecer isso. Cuidado com a teologia que apregoa que você já é perfeito e que não precisa de nada. Seu ego vai a mais. Mas uma pessoa com o coração quebrantado sabe que isso é mentira. Olha o que Paulo fala, isso aqui é muito forte, irmãos. Você está aí ainda? Paulo fala em 2 Coríntios 12, 21, só escute. Ele fala assim, eu temo, olha só, eu tenho medo, eu estou com receio de quando eu estiver com vocês outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu lamente por muitos dos que pecaram. Repita comigo, dos que pecaram e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza. Paulo chorava, irmão, não é por aquele que pecava, mas por aquele que pecou, mas ele diz, mas ainda não chegou à conclusão que precisa se arrepender da sua impureza. Ele fez as contas, ele se avaliou, mas a conclusão dele foi outra. A conclusão dele é que ele é justo. Paulo lamenta, Paulo chora isso, porque nessa condição não há perdão. Que perdão há para aquele que não reconhece? Se o Eterno chegar assim e falar, eu te perdoo, a pessoa vai falar, do que, Senhor? É igual você, quando você vai, quando nós falamos assim que você tem que perdoar o próximo, é principalmente, irmão, quando esse próximo te pede. Como é que você vai perdoar alguém que não te pede perdão? Você tem que cuidar do teu coração de não ficar com mágoa, de não ficar com ressentimento. Mas dar o perdão só é dado se essa pessoa pedir. Essa é a parábola que Yeshua cita de um homem que foi perdoado, e aí aquele que o devia pediu, me perdoa, e ele não deu perdão. Então é muito sério, se alguém vem e pede, você fala não, aí você também não tem o perdão de Deus. Mas como é que você vai perdoar uma pessoa? Você vai chegar assim, fulano, te perdoo, tá? A pessoa, do quê? Você acha que você tem que me perdoar do quê?
ou seja, se a pessoa diz isso, quer dizer que ela não reconhece o que fez contra ti. Então muitas vezes nós mesmos ferimos outras pessoas e não reconhecemos que as ferimos. Nós temos que ir até elas e pedir: me perdoa. Isso aqui nós observamos por ter a necessidade de ter o reconhecimento. Tem que haver um reconhecimento. Esse reconhecimento acontece, olha o que diz lá em 2 Crônicas 30:15, só escute com atenção, está assim, ó: os sacerdotes e levitas, envergonhados, santificaram-se. Veja, eles só buscaram a santificação depois do quê? Ficarem como? Envergonhados. O ato de se envergonhar, de sentir vergonha por uma transgressão, mostra um coração quebrantado e humilde, que reconhece. Paulo vai dizer lá em Corinto que isso não estava acontecendo. Ele vai dizer assim, voltando ao texto que eu citei, ele vai dizer: eu choro por pessoas que não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza. E olha que tipo de impureza: das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Então perceba que eram pessoas que eram imorais e sequer envergonhavam-se disso. Sem vergonhas. Para esse tipo de transgressão na qual a pessoa não reconhece, não há perdão. Tem que haver o reconhecimento, tem que haver o quebrantamento, tem que haver o choro, tem que haver o envergonhar-se. Tem que existir isso. O Eterno vai dizer através do profeta Jeremias justamente isso, Jeremias 6,15: eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal, por isso eles cairão. Ninguém cai de repente, irmão. A pessoa caiu porque ela veio transgredindo e sem sequer envergonhar-se das transgressões que ela veio cometendo. Isso acontece. Você comete uma transgressão, você sente um constrangimento. Mas você comete de novo, o constrangimento é menor. De novo é menor. Daqui a pouco você não está nem ligando mais. Ficou normal. Para esse tipo de transgressão não havia sacrifício para perdão. Isso é interessante. Quando dois pecadores procuravam sacerdotes, podiam ser as mesmas transgressões. Para um poderia ter perdão e para outro não. Qual seria o critério para definir? Se a pessoa cometeu essa transgressão intencionalmente, querendo, desejando, ela apressou o passo dela, ela foi atrás, ou ela lutou contra aquilo, mas não conseguiu resistir. Se foi o caso onde a pessoa foi de ser envergonhice mesmo, foi porque quis e não porque não resistiu. Porque o justo, meu irmão, não é o que não peca, mas é o que peca chorando. Ele não quer. Essa é a linguagem de Paulo em Romanos 7. O que eu não quero fazer, eu acabo cometendo, e isso me angustia na minha alma. Essa era a condição. Se foi por intenção, se foi porque quis, se foi porque gostou, se foi porque foi atrás, o sacerdote diria: então não tem sacrifício não. Você está achando que é o quê? E a gente tem que tomar esse cuidado, irmão. Toma cuidado, meu irmão. Hoje, infelizmente, irmãos, o nível de moralidade está tão baixo que coisas tão terríveis são praticadas e as pessoas sequer envergonham-se das suas próprias imoralidades. Não sentem nada. Como é que Deus vai perdoar alguém que não sente nada, que não sente que precisa de perdão? Você está entendendo, sim ou não? Por isso, a primeira coisa que aqueles homens fizeram foi o que, gente? Reconhecer: estamos impuros. E ainda aqui em Números é dito no final do versículo 6 que eles recorreram. Assim que eles reconheceram,
No final do versículo 6 diz: entretanto essas pessoas, repita comigo, recorreram a Moisés e a Arão, né? Veja, eles recorreram, meu irmão. Ou seja, é procurar o sacerdote da sua vida. O sacerdote é aquele que vai fazer essa intermediação, principalmente o sumo sacerdote aqui no caso como Arão, por isso que foi a Moisés e a Arão, porque o sumo sacerdote ele intercederia, ele interveria, ele pediria a Deus alguma direção de como intermediar o perdão para aquele que estava impuro. Então quando você peca e reconhece a sua transgressão, você precisa recorrer ao seu sumo sacerdote. Você precisa recorrer ao sacerdote, que é o padre. Amém? Vai atrás do confessionário, vai lá. É Maria. Pede para Maria e Maria vai pedir para Jesus e Jesus vai pedir para Deus. É o pastor. Fala com o pastor. É Moisés e Arão então. Estão mortos. Se não tem sumo sacerdote, irmão, não tem perdão. Você percebe? Tem que haver uma intermediação para Deus trazer o perdão. Leia comigo agora Hebreus 4. Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, no versículo 14. Isso aqui é muito importante todos lerem. Hebreus 4, no versículo 14. Concluindo, tendo em vista que temos, o que, gente? Um grande sumo sacerdote, diga amém. Diga, eu tenho um grande sumo sacerdote. Diga amém, meus irmãos. Gente, sacerdote já é top. Sumo sacerdote é mais top ainda. Agora, grande sumo sacerdote, irmão, ninguém jamais foi chamado assim. Aqueles homens impuros tinham Arão, o sumo sacerdote. Nós, quando ficamos impuros, temos repita comigo, grande sumo sacerdote. Não temos Maria, não temos José. A intercessão dos santos é uma das práticas de idolatria mais graves que existe. Quando a gente fala da idolatria católica da qual nós saímos, a gente julga apenas as imagens. A intercessão dos santos também, meus irmãos. A reza, rogai por nós, está colocando Maria numa posição de intermediadora, de sacerdotisa que nem nunca existiu. Ou de sumo, nem existe, não existe, não existe. Não é nem que não vai funcionar, é que não existe. Se você pecou e rezar o terço da Ave Maria pedindo para ela rogar para você, irmão, isso não vai valer de nada, só vai te acumular mais culpa. Você está cometendo idolatria. Não é nem porque você não precisa de Maria, não, é porque Maria não vai te ouvir. Pedro não vai te ouvir, Antônio não vai te ouvir, José não vai te ouvir. Meu irmão, só existe um. Esse um está numa posição tão extraordinária que para que outro? Ele já é o que, gente? Grande sumo sacerdote. Quem é maior que isso?
Mas é justamente por isso que as pessoas querem outros, né? Não é porque ele é tão grande que ela precisa de outro menor, que está mais perto. E aí esse menor pede para o maior e o outro maior pede para o outro maior. É a mentalidade idólatra. Começou assim, sabia? A idolatria. A humanidade pensou assim: não, Deus existe, mas ele está lá, está longe. Como o sol está aqui mais perto e o sol tem influência sobre a terra, então vamos pedir para o sol. Começou assim, pela intermediação. É assim que começou a idolatria. Então esse negócio de ir colocando intermediários é só idolatria. Irmão, não precisa passar por Maria, não precisa passar pelo pastor, não precisa passar por apóstolo, não precisa passar por bispo, porque nós já temos um grande sumo sacerdote. Diga amém, meus irmãos. Olha o que diz, vamos continuar. Um grande sumo sacerdote, que foi capaz do que, gente? Adentrar os céus. Ninguém. Tá bom, meus irmãos? Ninguém, só quem? Só o grande sumo sacerdote. E se adentrar os céus, mais adiante Hebreus vai explicar. É adentrar lá dentro do santo celestial, onde está a presença divina. Ele entrou lá, e lá não está Deus, Jesus e Maria. Lá está o Pai e o Filho. Quando Estevão está morrendo, isso é lindo demais, ele levanta os olhos para os céus e diz: eis que estou vendo o Filho de Deus, né? o Pai e o seu Filho à sua destra em pé. Ele não viu mais ninguém, ele viu só os dois. O Espírito Santo também não é uma pombinha que está lá não, tá? Está lá não, a pombinha de um lado, um velho barbudo no meio e o filho do outro. Sai dessa mentalidade idólatra, meu irmão. Nós temos um grande sumo sacerdote. Eu quero terminar esse texto, mas eu vou só citar nesse contexto que eu estou lendo. Já vou terminar aqui. Olha o que Paulo fala, isso aqui é importante, só escute. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há, repita comigo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Quantos intermediadores? Quantos deuses? Quantos intermediadores? Não tem outro. Então vamos voltar aqui, vamos ler de novo, vamos começar no versículo 14, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos, agora ele é chamado do quê? Sacerdote o quê? Supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Diga glória a Deus, meu irmão. Bendito seja o Senhor. Nós temos. Agora olha como se aplica lá aqueles homens. Estavam impuros. Eles podiam fazer, ou eu me afasto ou eu me achego. Geralmente o que fazemos quando pecamos, né? A tendência maior é se afastar. Pequei, agora eu vou me afastar. Agora acabou. Transgredi, não, agora já era. Mas Hebreus diz, não, meu irmão, você tem um grande sumo sacerdote. Se achegue, não se afaste. Meu irmão, você pecou, não vai para longe de Jesus, se aproxima de Jesus, se achegue. E ele diz assim, com confiança nele, confiança que através dele Deus vai te julgar com misericórdia. Com confiança nele. O autor de Hebreus no capítulo 7 vai dizer que Yeshua está agora como sumo sacerdote intercedendo por nós. Eu estou pregando aqui, Yeshua está falando, Pai, tenha misericórdia
pastor. Ô Senhor, não traz morte não para aquela tua filha. Ele está intercedendo, está em Hebreus capítulo 7, ele vive para interceder por nós. E ele vai dizer assim: nós precisávamos de um sacerdote como esse, porque os outros morriam e toda hora alguém tinha que tomar o lugar. Jesus vive para sempre, não precisamos de outro, ele está vivo. Aí por isso ele fala: cheguemos-nos com confiança. A gente não tem essa confiança. A gente acha que a gente tem que se flagelar para Deus dar misericórdia. A gente acha que a gente tem que pagar alguma promessa. A gente acha que a gente tem que subir algum monte. E eu não estou sendo contra subir monte, mas eu sou contra qualquer coisa que você faz achando que por causa disso que você está vendo, Deus vai ver e falar: oh, parabéns, agora você merece. A gente acha que a gente tem que subir monte de joelho, porque a gente não tem o que, gente? Confiança no sumo sacerdote que Deus nos deu. Nós não confiamos. Nós falamos assim: não, tá bom, Jesus, o Senhor está como sacerdote aí, mas não tem mais um, porque vai que não dá certo, né? Vai que o Senhor não é o suficiente, vamos arrumar outro também, aí junta os dois, né? Junta Maria e Jesus, aí fechou. Por que precisa? Porque não temos confiança. Mas ele fala: cheguemos com confiança e vamos ao trono da graça. Ele está escrevendo para judeus, e por isso é importante às vezes a gente entender como é a mentalidade judaica quando se trata disso aqui. É comum dentro da mentalidade judaica o tribunal celeste. Isso aparece inclusive no livro de Jó. Jesus também fala isso. Satanás foi se apresentar diante de Deus para pedir permissão para peneirar Pedro, né? Há um tipo de tribunal. E segundo a tradição judaica, de maneira simbólica, quando chega no dia de efetuar julgamento, que é o dia de Yom Kippur, ou Deus vai se assentar no trono de sua graça e com isso manifestar misericórdia, ou no trono de severidade. Eu fico com medo de falar isso, aí tem gente que começa a achar que tem 2 tronos, que tem 3 então, os 2 do pai, o outro do filho. Não, é simbólico, irmão. Mas se ele se assentar no trono da graça, você pode ter certeza que o julgamento que vai vir vai ser bom, vai ser de perdão, vai ser de misericórdia. E aí o autor de Hebreus fala para os judeus: acheguemo-nos ao trono da graça. Ou seja, pode ter certeza que quando você chegar lá, Deus não vai estar no trono da severidade, Deus vai estar no trono de sua graça, e Ele vai te olhar com misericórdia. Meu irmão, não se afasta não, se aproxima, porque você vai receber misericórdia através de Jesus. Você vai receber misericórdia. Confia nisso. Confia nisso. E é muito melhor recorrer a Jesus, né? Porque a gente tem uma ocasião nos evangelhos, é o que eu ia ler, mas eu não, só vou citar, depois você lê em casa. Os fariseus tomam uma mulher, né, pega ela em flagrante adultério, foi grave. Provavelmente ela era casada. O adultério ele era mais nesses casos, principalmente. Pessoa casada e tinha relação sexual com outra pessoa. E aí ela está traindo provavelmente seu marido. No ato da traição, ela é vista. Os fariseus, de maneira muito, muito maligna até, pegam só a mulher. Tinha que ser os dois. E tinha que levar para o sinédrio, tinha que ter testemunho, um monte de coisa. Mas eles pegam só a mulher, leva até Jesus, joga ela assim e fala: e aí, Jesus? Moisés diz que tem que apedrejar. E o Senhor? Foi uma armadilha, João fala. Eles queriam um motivo para acusar Jesus. E no que Jesus daria motivo para ser acusado ali? Se ele dissesse assim: não, esquece Moisés, que apedrejar o quê? A lei acabou. Aí eles pegavam ele. Eles queriam ver se Jesus ia transgredir a lei. E em nenhum momento, irmão, eles conseguiram ver isso. Nenhum momento. Então essa teologia aí de que Jesus veio contra a lei, contra os mandamentos, não cabe dentro do evangelho. A gente vê um Jesus extremamente obediente à lei.
extremamente. Só que ele vai ser muito sábio e muito extraordinário. Ele não vai anular a lei, dizendo que não precisava apedrejar. Ele vai confirmar a lei, dizendo, pode apedrejar. Só que ele põe uma condição. Né? Olha que sabedoria. Ele não anulou a lei e ainda conseguiu livrar a mulher. Porque ele falou assim, não, tá bom, tá certo, tem que apedrejar. Mas quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Aí ele volta para o chão e começa a escrever. Eu acho que ele estava escrevendo o pecado daqueles homens. que eles reconheceram, né? Foi estranho eles reconhecerem. Aí eles viram, sei lá. E aí um por um, do mais velho, João fala, o mais novo foi largando a pedra, né? Do mais velho ao mais novo, porque os mais velhos influenciam. Então, do mais velho ao mais novo foi saindo. Só restou ele e a mulher. E aí Jesus levanta, pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Ela diz, não estão mais aqui, Senhor. E ele responde, eu tampouco o quê? Te condeno. O que ela recebeu, gente? Misericórdia. Os fariseus ajudaram ela. Levaram ela para a pessoa certa. Levaram para Yeshua. E ela recebe misericórdia. Ele não a deixa à vontade no seu pecado, quando ele diz, vai e não peques mais, mas ele dá misericórdia. Para um caso sério, meu irmão. Ela traiu o marido. Foi pega no flagrante. Mas Jesus a perdoa. Tem um versículo lindo de Jesus. Às vezes a gente se atenta ao fato dele dizer assim, que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. E realmente isso é muito sério. Mas tem um adendo ali muito, muito forte, porque ele fala assim, todos os pecados serão perdoados. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas deixa um pouco de lado a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que ele fala antes? Todos os pecados serão perdoados. Não tem um pecado, uma transgressão, não importa qual tenha sido, se você recorrer ao grande sumo sacerdote, será perdoado. Diga glória a Deus, meu irmão. Será perdoado. Eu quero terminar já. Por último, meus irmãos, né? Penúltimo, na verdade. Eles confessaram. É dito que eles chegaram a Moisés, lá no versículo 7 de Números 9, e diz, estamos impuros, devido a termos tocado no morto. E aqui, isso aqui é importante, irmãos. Moisés talvez não sabia, mas eles confessaram. Então, a confissão na hora da participação da ceia, ela é importante. Antes de você cear, confesse. Se você tem ciência de alguma transgressão, confesse. Fala, me dá nome aos bois. Senhor, me perdoa porque naquela hora eu duvidei do Senhor. Senhor, me perdoa porque naquela hora eu adulterei no coração. Senhor, me perdoa porque naquele momento eu cometi a maledicência. E você confessa. Tem que haver confissão. A não ser, e por isso que Paulo também fala, né, que nós precisamos também, na hora da ceia, perdoar uns aos outros. Então, antes da ceia, nós temos que liberar perdão. Nós não podemos tomar a ceia dividido, ou em confusão, ou com mágoa de algum irmão da igreja. A questão da qual Paulo fala não é com respeito a pessoas de fora da igreja, que é muito mais complicado. É com respeito às pessoas da mesma comunidade, porque você está comendo o corpo que representa o pão, que representa a igreja, ao mesmo tempo que você está dividido com a igreja. É o que acontecia lá em Corinto. Eles comiam sem discernir o corpo, ou seja, eles não estavam nem aí para a igreja. Uns passavam fome, outras morriam e uns se embriagavam. Então tem que haver perdão. Então, irmão, em nome de Yeshua, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha lhe ofendido. Vai, gente, me perdoa. Amém. Eu te perdoo em nome de Yeshua por qualquer coisa que você tenha me feito. Até a próxima ceia. Aí nós se resolve de novo. Vai ter de novo. Ah, não, pastor, a gente perdoa aqui, mas não pode acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Fica aguardando, não, irmão. Falhou?
perdoa aqui, perdoa, amém, tchau, irmão. Bora. Ah, foi de novo. Oh, perdoa, perdão, desculpa. Bora. Bola para frente. Ah, não sei o que. Aí fica remoendo, e fica anos, meses, passa. Irmão, até quando? Você fica preso a isso. Você se prende por isso. Não fique preso ao que o outro fez contra você. Livre-se da responsabilidade de controlar o outro. Perdoa. Amém? Em nome de Yeshua. Davi vai dizer em Salmo 32:5: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Então nós confessamos cientes disso, Deus nos perdoará. E por último, isso é lindo, Moisés fala para aqueles homens: esperem aqui. Sabe o que é isso, irmão? É você não se afastar quando você estiver impuro. É você não desistir. É você não jogar a toalha. Só fica. Você está impuro, mas continua. Você pecou, fica. Não se precipite. Você errou, se levanta, tenta de novo. Você pecou, pede perdão eterno, confessa, vai mais uma vez. É isso que o Moisés está falando. Não se desesperem, não se precipitem, esperem. Eu não sei se você vai tomar a ceia hoje, mas se você não for tomar, não é por isso que você tem que se afastar, não é por isso que você tem que desistir. Continua. Se você for tomar, glória a Deus por isso também. Mas sempre que nos vermos em condição de impureza, continua. E se espera continua. Não se precipite. E aí Moisés diz, volta com a resposta: Deus falou que mês que vem vocês podem celebrar de novo. Foi lindo, né? Deus falou: mês que vem vai ter uma Páscoa só para vocês. Provavelmente durante aquele mês eles participariam dos rituais de purificação, e aí estariam puros novamente. Mas você não precisa esperar passar por um ritual de purificação. Não existe mais isso. Não tem mais cinza de novilha, não tem mais sangue de animal. Hebreus vai dizer: se as cinzas de uma novilha, se o sangue de um animal purificava exteriormente, quanto mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência. Amém? Você pode resolver isso hoje. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.